Jeremias 33, o verso 3. Glória a Deus. Deus, essa tarde, Ele vai nos trazer a nossa lembrança, né? A nossa memória, né? Que Ele responde a oração, gente. Né? Diz assim o verso 3: clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o Senhor, hoje, essa manhã, eu estava orando, né? O Senhor foi ministrando no meu coração acerca do poder da oração, né? Esse poder, irmãos, essa arma, na verdade, tão poderosa que o Senhor confiou nas nossas mãos, que é essa oportunidade de clamar, né? A gente sabe que quando Jesus ele morre na cruz, né? O véu ele foi rasgado e o Senhor nos deu essa liberdade da gente entrar, irmãos, na presença dele e ter essa honra, né? Ter esse prazer de poder falar com o Senhor. Mas a gente sabe que para a gente romper algumas coisas na oração, gente, é muito difícil, né? Porque às vezes a gente fica orando no nosso natural, né? Coisas visíveis, coisas apalpáveis, né? Mas a Bíblia diz para nós chamarmos a existência as coisas que não são, como se elas já fossem. E como a gente faz isso? É através da oração. É a gente conseguir enxergar, irmãos, aquilo que não aconteceu ainda. É a gente conseguir mudar semblantes. Porque às vezes a gente está com uma necessidade. Então antes de orar, a gente vem com um semblante. Mas depois que a gente ora, até o semblante muda. Irmãos, isso aí é o poder da oração. Né? De muitas vezes nós entrarmos angustiadas na casa de Deus, na presença de Deus. Aí Ele vem e fala assim, ó, lança tudo, a sua ansiedade, a sua aflição, a sua preocupação, lança tudo no meu altar, né? Porque eu tenho cuidado de você. Então, irmãos, nós servimos um Deus que Ele tem prazer de se comunicar conosco através da oração. E uma coisa que a Bíblia, irmãos, ela deixa muito clara, é que a gente clama a um Deus que responde. A Bíblia diz que Ele tem ouvido, tem mão, né? Então o Senhor se inclina para ouvir, a mão dele se movimenta por causa da nossa oração. O Senhor inclina, né, os ouvidos dele para ouvir, até quando a gente não tem palavras, né? Às vezes que a gente dobra o joelho, a gente quer falar, mas às vezes o nosso pensamento ele vai tão longe, ele vai, né? Mas aí o Senhor, Ele nos ensina para a gente trazer a nossa mente cativa, a obediência para aquele momento que nós estamos vivendo. Então, essa tarde eu vou falar coisas que vocês já sabem, né? Pessoas da Bíblia que oraram e tiveram resposta. Mas essa tarde, hoje, de manhã eu estava orando, e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? O Senhor diz para eles, lembre eles, que quão poderosa é a oração deles. Né? Então eu sei que o Senhor, irmãos, Ele quer fazer coisas grandes e firmes através da oração. E o bom da gente clamar é que a Bíblia diz assim, para nós clamarmos a Ele, que Ele nos responderia. E Ele só não vai responder aquilo que nós clamamos. A Bíblia diz que através da oração, Ele responde o que nós clamamos e Ele anuncia a nós. Ou seja, Ele descortina, Ele abre tesouros escondidos, ocultos, que a gente não sabe, que a gente nem pensou, que a gente nem imaginou, mas por causa da oração, Ele não só responde aquilo que eu clamo, Ele responde além, mais, né? Coisas que eu não vi, coisas que eu não pedi, é isso que Deus Ele faz. Eu estava me lembrando que quando Esther, né, chega ali diante de Mardoqueu, o decreto falando assim, olha, existe um edito, existe um decreto, e esse decreto o quê? Nós vamos matar todos os judeus. Quando Mardoqueu ele leva a causa até Esther, a oração era para quê? Para Deus livrar eles, né, do decreto de morte. Só que você percebe que quando Esther ela fala assim, olha, então vamos orar, vamos jejuar durante 3 dias. Convoque o povo, vou convocar as moças, nós vamos entrar em oração. Só que quando a Esther ora, Mardoqueu ora, todo mundo ora, o povo ora, era simplesmente para Deus, simplesmente não, né? Era a causa, era o foco disso. Só que você percebe que no meio disso,
Deus traz à tona algo que tinha acontecido há muito tempo atrás. Porque vai dizer o quê? Que Esther ora, ela vai entrar na presença do rei, e para isso o rei precisava estender o cetro para ela. Mas a oração moveu, antes da ação, né, o céu já tinha se movido em favor da vida dela. Então quando ela toma uma ação de ir, o céu já tinha se movido em favor dela. Então quando o rei estende o cetro para ela, vai dizer que o rei fala para ela assim: olha, pede até a metade do reino eu te dou. Gente, ela só foi ali para Deus poder livrar ela e o povo dela de morrer. Só que interessante que o rei Assuero, irmãos, ele era um rei carnal, humano, como eu e você. E você vê que o que ele oferece para ela? Até a metade do reino. Por quê? Porque o homem é limitado no seu poder. Ou seja, ele nem ofereceu para ela o reino todo. Só que Jesus, irmãos, aquele que nós clamamos, que é o nosso rei, que é o nosso Senhor, ele diz o que para nós? Que tudo que ele conquistou na cruz é meu e é seu. Você está entendendo? Olha a diferença de você entender que antes de você pedir alguma coisa para alguém, quando você entende que a sua maior petição não é sobre alguém, é sobre ele, para ele, irmãos, ele faz além, muito mais além do que nós pedimos e do que nós pensamos. E o texto vai dizer o quê? Que ela fala para ele assim: olha, eu quero oferecer para você um banquete. E nesse primeiro banquete, vai dizer que ele vai para o seu aposento e lá ele perde o sono. Então ele pede para que alguém leia para ele os livros das crônicas. E o que está escrito nos livros das crônicas? O dia, né, que Mardoqueu livrou, né, porque ele estava ali na porta da cidade, descobriu um decreto ali, uma conspiração contra o rei. Só que no tempo que aconteceu isso, não veio honra nenhuma para Mardoqueu, veio para Amã. Só que é tão maravilhoso a gente saber disso, gente, que tudo que a gente faz para o reino de Deus, pela vida de alguém, ainda que as pessoas às vezes esqueçam de falar obrigada, não tem como te agradecer por aquilo que você fez, diante de Deus existe um memorial, né? Então Esther, ela clama para quê? Para que o Senhor livre. Mas aí no meio do clamor, Deus resolve trazer à tona algo que já tinha acontecido. Porém a honra que Deus queria trazer para Mardoqueu ainda não havia acontecido. Então o que o Senhor está dizendo para nós? Que quando nós clamamos, o Senhor não só traz estratégia e resposta à nossa oração. O Senhor tem prazer de descortinar, trazer coisas ocultas que parecem assim, isso daí já faz muito tempo. Se não me aconteceu na época, imagina agora. Se não me abençoou naquele dia, pensa depois que anos que se passou. Irmãos, o homem é assim. Mas quando Deus precisa fazer e Ele quer fazer, Deus, se tiver que tirar o sono de alguém, irmãos, Ele tira e traz à tona. Às vezes Ele não está nem preocupado mais com isso. Eu não quero saber de honra, eu quero saber do livramento. Mas Deus, no caminho da oração, Ele vai o quê? Trazendo coisas, né? Descortinando, né? Nos abençoando. Você lembra aquele rei que quando o adversário ele fazia o quê? Na sua recâmara, né? Ele fazia o quê? Conspirava contra o rei de Israel. Só que aí o rei estava na casa dele, não sabia de nada. Mas enquanto ele conspirava, o profeta, né, estava ali ligado com Deus, em oração com Deus. E Deus fazia o quê? Avisa lá o rei de Israel que o outro rei adversário está tramando algo contra ele. Então não passa por ali não, porque ali tem uma emboscada contra ele. Gente, esse aí é o poder da oração. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu sempre falo que Deus é maravilhoso nas suas obras. Que a gente tem uma rota, tem um trajeto, né? Eu sempre faço esse trajeto, mas tem dia que Deus fala assim, sabe quando vem aquele negócio na cabeça da gente assim, vai por ali? E a gente vai, e às vezes a gente nem sabe o porquê. Porque nós servimos um Deus, irmãos, que Ele revela o oculto, o escondido, Ele traz à tona, né, coisas que nós não sabemos por causa da oração. Aleluia. E quando o Senhor, Ele traz, né, à tona para o coração do rei, o que fez a esse homem? Na época a gente não fez nada, não, então, mas não vai ficar desapercebido não. Prepara o cavalo, prepara as vestes, prepara tudo a honraria, que eu quero honrar esse homem. Irmãos, pensa Mardoqueu, preocupado com o livramento. O que ele menos queria saber naquela hora era de honraria. O que ele queria saber é Deus livrar ele
cativar o povo. Mas no meio da tormenta, Deus cria caminhos para honrar, para alegrar as nossas vidas. Eu estava vindo para cá de Uber, eu estava dizendo para o moço da Uber, acho que ele esqueceu que ele estava com o passageiro, e ele ficou assim, ó, vida é maravilhosa, Deus não sei o quê, falando, ele me olhou para o retrovisor, aí desculpa, eu estou aqui falando alto, pensando alto. Eu falei, eu concordo com tudo isso que o Senhor falou, porque existem tempos nas nossas vidas, que parece que não é que a gente está livre das provas, mas tem uma época que parece que está uma calmaria. E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Até a gente está estranha, tá em termos de calma. Fica assim, fica alegre. Aí alguma coisa daqui a pouco está aparecendo por aí. Não, irmãos. Às vezes, por causa da oração, as provas são a mesma. Mas a calmaria, ela vem aqui, ó. É dentro. Não é questão de fora. A calmaria é que nós recebemos de estar na presença de Deus, de orar ao Deus que cuida de nós. Que zela de você. Então saiba que todas as vezes que você tiver a oportunidade de entrar na oração, irmãos, entre sem reservas, porque o Deus que quer te responder, quer trazer calma nesse furacão que às vezes está no nosso sentimento, na nossa mente, está dizendo para você, no meio desse furacão eu quero trazer calmaria para você. E às vezes não é calma, como eu disse, não é calmaria da situação se resolver, é você ficar calmo no meio da tempestade. Não é uma coisa estranha, né? Mas essas coisas são os crentes que vivem, gente. É um privilégio nosso, né, de acontecer essas coisas. Eu me lembro que um dia eu estava ministrando lá na pastora Sheila, eu estava dizendo para as irmãs lá assim, que quando Ana, ela entra para orar, ela não entra com vontade, gente. Ela está toda angustiada. Ela queria a solução. Mas aí, né, vamos orar. E ela ora sem palavras, né? Ela não expressa palavras, mas a alma dela, o coração dela grita. E quando o sacerdote libera uma palavra para ela, dizendo assim, ó, vai em paz, que Deus de Israel conceda a petição que tu fizeste. Aí pensa, que petição que eu fiz, que eu só chorei, só gemi? Ah, irmão, mas nós temos um Espírito Santo, né, que ele vem, pega esse gemido todinho aí, essa oração sem palavras, e leva a Deus, traduz para ele. Irmãos, essa é a função do nosso amigo Espírito Santo de Deus. E o interessante é que quando ela recebe a palavra, ela não levanta grávida. Mas o poder, irmãos, poderoso que é a oração, ela ora em gemido, ela recebe uma palavra, e aí vai dizer que o semblante dela já não era nem mais o mesmo. Ela saiu dali, comeu, bebeu. Ela voltou para a mesma casa, com a mesma Penina, com as mesmas criançadas de Penina correndo para lá e para cá. Irmãos, era a mesma casa, a mesma perseguidora, era o mesmo cenário. Mas o que mudou, ó, foi aqui dentro dela. Por quê? Porque a oração faz essas coisas, gente. E eu quero dizer que aqui essa tarde é um convite do céu, irmãos, para mim. E é um convite do céu para você. Clame a mim. E eu vou te responder coisas grandes, coisas firmes que você não sabe. Ou seja, elas estão ocultas. Mas aí o Deus do oculto está dizendo para nós, se você clamar, eu vou surpreender, eu vou responder coisas que você